Bom dia, professora Regina. Bom dia, colegas. Nós iremos iniciar agora a apresentação do nosso tema, que é saúde mental na atenção primária. Este grupo desenvolveu esse trabalho para a disciplina IESC 3 e aqui estão os nomes dos integrantes que fizeram de forma cooperativa este trabalho, tá? Então vamos abordar agora os aspectos iniciais, alguns conceitos que são importantes para que a gente se situe no mesmo local, num local comum, para que a gente consiga fazer essas reflexões e verticalizar, aprofundar um pouco mais. Duas ideias aí são centrais no nosso trabalho: saúde mental e atenção primária. Sendo que este último tema, atenção primária, foi muito bem explicado pelo último grupo, com riqueza de detalhes, com bastante informações teórica, prática. Então nós vamos evitar de repetir essas informações, porque acreditamos que esse tema já foi muito bem explicado para vocês. Então nós vamos focar aqui na saúde mental e nessa interrelação entre saúde mental e atenção primária. O que a gente precisa observar de modo inicial aí é que existem dois modelos que abordam esse assunto. O modelo manicomial, que vai ter seu início aí no século XIX, mas que o termo manicômio tem origem histórica muito anterior, mas o marco histórico é no século XIX, por conta do médico francês Philippe Pinel, que vai fazer uma reforma psiquiátrica, e esse local, manicômio, passa a ser reconhecido como um hospital psiquiátrico. No entanto, a base terapêutica que era utilizada naquela época se fundamentava no isolamento do indivíduo. A herança cientificista daquele período era muito forte e acreditava-se que, para que se estudasse as variáveis, isso na química, na biologia, era interessante que se isolasse para ter um melhor detalhamento. E fez isso também com os indivíduos que sofriam de algum abalo mental. O isolamento, então, o asilamento do indivíduo é a base desse modelo manicomial, que vai acreditar que, isolando o indivíduo, você consegue estudar a patologia, você consegue mantê-lo distante da sociedade, porque ele era visto como um elemento perigoso e também como um elemento terapêutico. No outro lado, a gente vai ter o movimento, o modo antimanicomial, de uma forma mais humanista, em que a ideia é enxergar o indivíduo e estudar seus distúrbios na comunidade em que ele está inserido. Então a gente tem um protagonismo muito maior do setor do território em que ele está inserido. Isso vai ser muito importante para a atenção primária. A gente encerra aqui esse momento de introdução com a ideia de que saúde mental não é a ausência de problema, mas como preconizado pela Organização Mundial de Saúde, é a capacidade que o indivíduo tem de lidar bem com as mudanças, os imprevistos, ter a capacidade de contribuir com a comunidade. E isso faz com que ele seja qualificado como o modelo que a gente tem presentemente hoje no SUS. Quais os objetivos da reforma psiquiátrica? Primeiramente, a construção de cidadania do usuário. O usuário terá seus direitos plenamente respeitados. Além disso, há a autonomia do usuário psiquiátrico, que é muito importante no tratamento. A reabilitação psicossocial, que tem como objetivo ajudar pessoas com doença mental severa a alcançar a máxima integração comunitária e a mais alta possibilidade de qualidade de vida. A reforma psiquiátrica também busca o reconhecimento de outras subjetividades, como possibilidades e destinos, pois não existe uma única forma de ser e estar no mundo. Existem inúmeras variáveis. O objetivo é respeitar e conviver com as diferenças. E por último, a reforma psiquiátrica se pauta em cima dos direitos humanos, para que ela possa de fato ser efetivada. Muito bem, gente. Agora que já tivemos uma certa introdução a partir de todo esse conceito da saúde mental e da saúde da família, queria falar um pouco das características justamente da saúde mental na estratégia da saúde da família.
A gente entende que na estratégia da saúde da família, os usuários conhecem os profissionais pelo nome, o que facilita a criação de vínculo. Como assim? É todo aquele conceito que na estratégia da saúde da família, eles tentam ter, de certa forma, intimidade com os pacientes, sabe? Querer saber como está a vida deles, o nome deles, toda essa questão e etc. Até mesmo por causa pela aproximação e pela frequência de atendimentos, procedimentos e encontros. Tem toda aquela questão. As UBSs, elas têm seus roteiros fixos. Por exemplo, cada dia tem uma especificação. Até também por causa daquela questão do pré-natal. Toda vez a paciente indo lá todo mês, também da puericultura, os pacientes pediátricos sempre sendo acompanhados, o tamanho, o peso, os reflexos deles. E, além do mais, uma coisa muito característica da saúde da família é justamente os ACS irem às casas dos pacientes, verificar como está a situação deles, seja nos diversos casos, por exemplo, tuberculose, e até mesmo, como a gente está falando de saúde mental, tentativas de suicídio, e até pessoas que não, até pacientes que não estão tomando as medicações direito. Vocês têm toda essa questão de fiscalizar ele. Além do mais, a partir disso, os usuários depositam sobre os profissionais variados formas de amor, de ódio, de esperança, todo esse contato, sabe? Que é característico justamente da vivência. Outra coisa também que vamos falar, algumas características de justamente o ACS a estratégia de saúde de família tem. Antigamente, os diagnósticos não levavam em consideração certas características que por muito tempo foram ignoradas, mas no serviço público, agora e no serviço primário, também estão prestando atenção. No caso, tem toda aquela característica da anamnese, justamente a história dela, como foi a criação dela, os trabalhos que ela já teve, os estudos, o grupo familiar nessa questão de saúde mental é muito importante, uma vez que nós já estudamos que pessoas com parentes, por exemplo, mães, pais, tios, também têm uma certa predisposição para o aparecimento de doenças psiquiátricas. Até por causa daquela questão dos interlocutores, justamente isso, toda aquela questão de poder chegar e poder conversar e etc. Além do mais, teorias a respeito do sofrimento. O que é isso? É justamente conversar com o paciente, perguntar para ele a opinião dele, o que ele sente, como é. Não é mais aquela coisa objetiva que os profissionais da saúde estão acostumados. Muito menos as potências subjetivas, toda aquela questão que já foi comentado, e a possibilidade de autonomia. Bom, então houve uma reorganização no modelo assistencial de saúde mental, que antes era baseado na institucionalização, né, no isolamento do indivíduo, e hoje o ponto central é a desinstitucionalização. Então, o Sistema Único de Saúde busca diferentes alternativas para tratar esse indivíduo que não isolando ele, e as metodologias utilizadas hoje são em grupo, né? E também há outras práticas integrativas que vão ser mencionadas ao longo da apresentação. Então, sobre esses grupos, é uma dinâmica, né, onde vão ter aqueles indivíduos compartilhando suas experiências, trocando informações sobre as transformações pelas quais eles já passaram. Só que esse grupo precisa ter uma finalidade. Né? Qual que é o objetivo? Tem um viés preventivo, educativo, terapêutico? Qual que é a estrutura? É um grupo aberto, fechado? Ou seja, vai tratar só de pessoas que têm ansiedade, por exemplo, ou de outras condições? E tem esses grupos operativos aí, né, que são campos de atuação. Então, tem ensino-aprendizagem, que é que vai refletir sobre temas, discutir sobre questões em comum. Institucionais, são aqueles que vão estar nas escolas, igrejas, sindicatos, por exemplo. Comunitário, que é o que ocorre nos programas de saúde. E o terapêutico, que visa essa melhoria da situação de sofrimento do indivíduo. Bom, esses grupos precisam ter uma pessoa coordenando e fazendo o manejo desse grupo de maneira adequada. Isso é o quê? Incentivar, incitar a participação ativa desses indivíduos, certo? Não só como ouvintes, mas mostrar que eles também têm voz ali para que se sintam parte de um grupo mesmo. E tudo isso é possível por meio de uma rede de suporte que é formada pela integração das equipes de saúde. Então, tem aí as equipes de atenção básica, CAPS, entre outros. Mas, além dos grupos, o Ministério da Saúde também aprovou outras práticas integrativas, né, que visam
digamos, tratar de uma forma mais natural, né, prevenir e até mesmo recuperar a saúde desses indivíduos. Então, o exemplo é a medicina tradicional chinesa, ela tem como base essas duas teorias aí, então a teoria do Yin Yang, esse Yin seria a energia relacionada à insuficiência, enquanto que o Yang seria a energia relacionada a excessos, e tem também a teoria dos 5 movimentos, então elementos como madeira, fogo, terra, metal e água, tudo isso se relacionando geraria uma energia que está relacionada com o funcionamento dos nossos sistemas, órgãos, enfim. E um desequilíbrio entre esses componentes é o que provocaria o adoecimento do indivíduo. Ele coloca também os transtornos mentais dentro dessas síndromes de Yang-Kuang, então os relacionados aos transtornos depressivos seriam esse tipo de Yang, e, e aqueles relacionados aos quadros de mania, esse tipo Kuang. E eles utilizam diferentes recursos terapêuticos, né, como a acupuntura, que já é bem conhecido, a ventosoterapia, plantas medicinais, meditação, tai chi chuan. Outra prática é a homeopatia. Essa também visa tratar não a doença, mas o indivíduo como um todo, né, a parte física, mental. Também utilizam esses medicamentos, os medicamentos homeopáticos, que também são extraídos de plantas, minerais, vegetais, aliás, animais também, e precisa de um médico que tem especialidade, né, experiência nesse ramo, para conseguir avaliar esse indivíduo, descobrir onde está a raiz do problema e conseguir prescrever o medicamento homeopático mais adequado para a situação dele. E isso é muito utilizado para ansiedade, depressão, insônia, outros transtornos mentais, também para ajudar a reduzir aquele medicamento psicotrópico, né, tradicional que já vem sendo utilizado e até mesmo retirado. E tem, por último, os fitoterápicos, né, que também são à base de plantas, mas esses aqui não podem substituir, como foi mostrado agora há pouco, né? Eles são usados como coadjuvantes de outros medicamentos, né? Porque eles são mais utilizados para quadros mais leves de depressão, de ansiedade, de distúrbio do sono, de casos de astenia, né? Que é fraqueza generalizada. E assim, além da ação do medicamento no organismo do indivíduo, tem a questão da prática do cultivo, né? Aí tem um outro de planta medicinal e as pessoas estão aí cultivando. Então, essa prática também seria uma forma de terapia que pode auxiliar esses indivíduos a aliviarem esse sofrimento mental. Então, eu vou falar sobre o acolhimento. O acolhimento é um procedimento. Então, ele não deve ser encarado como algo mecanizado, entendeu? É você saber receber o paciente. O acolhimento é aquele primeiro contato que você tem com a pessoa. E ele não é uma triagem para você fazer encaminhamento ou dar um diagnóstico naquele momento. É para você receber a pessoa e fazer com que ela se sinta bem e disposta a se abrir com a pessoa que vai dar prosseguimento no atendimento. Né? Você saber ouvir o paciente, porque, por exemplo, você tem um paciente que machucou o pé num caco de vidro, mas você tem que ir além daquela ferida do caco de vidro da pessoa. Você tem que saber o que aconteceu, se ela brigou com alguém, ou alguma coisa quebrou na casa dela e fez ela cortar esse pé. Então, é algo que você busca além daquilo que está sendo apresentado nitidamente. O acolhimento é um processo também onde você consegue ser resolutivo, né? Dentro das capacidades do profissional que está atendendo. Você consegue solucionar alguns determinados casos nesse primeiro atendimento, né, ao paciente. Ele não tem um lugar específico para acontecer. O acolhimento, muitas vezes, você está passando no corredor e você presencia uma pessoa chegando de determinado jeito, ou alguém que te para, ou você está entrando no hospital e a pessoa te intercepta na hora da sua entrada e começa a conversar com você, porque às vezes você já entra com jaleco, ou você já entra com um nome bordado na camisa e ela percebe que você é da área de saúde e já tem esse primeiro contato, né? Então, ele leva em consideração também os princípios do SUS, sendo a equidade o princípio de maior relevância, né? Aqui eu quero trazer que a equidade é diferente de igualdade. Você tem que tratar os diferentes com a diferença dele, entendeu? Tem pessoas que têm dificuldade de mobilidade, dificuldade de dicção, dificuldade de se expressar,
de expor aquilo que ela sente. Então você tem que tentar ser, não digo só resolutivo, né? Mas acolhedor, como diz o próprio nome. Seria realmente fazer um acolhimento, como se você gostaria de ser atendido num primeiro momento quando você apresenta um problema. Você tem que chegar, receber a pessoa e acolher a pessoa. Seria sobre isso. Sim. O acolhimento, ele é uma relação entre o profissional e o usuário. E essa relação é feita de forma horizontal, ou seja, o profissional ele não vai se tratar como sendo alguém superior ou inferior ao usuário. Ele vai estar de forma horizontal, ele vai estar ali sendo de forma igual, assim como você conversa com um amigo, assim como você conversa com qualquer pessoa, sem essa questão de alguém ser autoridade ou não. E também é feita de forma assimétrica. Agora, como assim de forma assimétrica? Digamos que o usuário ele chegue muito bravo, xingando o profissional, falando um monte de coisa. O profissional ele vai poder também agir da mesma forma, de forma assimétrica? Ele vai poder também xingar o usuário? Não, obviamente não. O profissional ele tem que se manter de forma calma, de uma forma assimétrica, até que esse usuário se acalme. Ou seja, ele vai ter esse encontro e manter uma postura ética. E dentro desse acolhimento ocorre principalmente o compartilhamento. Mas compartilhamento de quê? Compartilhamento do usuário, dos saberes, das angústias, das invenções que pode chegar a ter da criatividade por meio desse compartilhamento. Aí daí a gente vai ter sobre o que está causando, a gente vai conseguir ver muito sobre o que está causando esse transtorno. O paciente vai contar diversas coisas da vida dele, ele vai contar os medos que ele tem, enfim, ele vai se abrir ao profissional. Assim como você desabafa, vai ocorrer dessa mesma forma. E você tem que deixar isso fluir, porque isso é algo bom para o usuário. A gente possui a escuta, né, que por definição, eu coloquei que escutar não é simplesmente ouvir, é saber compreender o que não está dito, ir além das palavras que o paciente está falando, é você descobrir toda a verdade. E dentro desse universo a gente possui alguns princípios, como um afeto, né, que é o poder saber do universo afetivo de quem está se escutando, o que afeta esse paciente, né, o que são as aflições deles. E a gente também possui o universo cognitivo, que é o mundo da razão, né, do raciocínio, é o conjunto de saberes e pensamentos conscientes, o conhecimento de mundo e das coisas ao seu redor, é toda a vivência, né, dessa pessoa. Então, a escuta também, a gente tem a escuta imaginário, que é o mundo do pensamento imaginário, o que esse paciente está pensando, o que ele está imaginando, né? É bem importante também. A compreensão, compreender, que é o compreender as atitudes e comportamentos só serão possíveis por meio da fala do que o outro nos diz. Então, a compreensão vai muito além de só escutar, né? Então, esse processo de compreender, de saber, é muito importante aí para o universo da escuta. Bom, pessoal, eu vou explicar o que é a atenção à crise dentro da atenção básica. E eu quero focar aqui a crise da saúde mental, né? Crise, então, ela é uma situação limite e é a ferramenta que a gente vai escolher. Como a gente está tratando de saúde mental e não mais de manicômio, né? Como a gente está falando de uma lógica de território e não hospitalocêntrico, então, qual a ferramenta que a gente utiliza? A de contingência, que é a de acolhimento e escuta. E a gente percebe que não se possui uma receita para fazer isso, né? Por exemplo, se um usuário ele está em surto, o que a gente vai fazer é uma contenção mecânica, seguida de uma contenção química para protegê-lo. Pode ser, por exemplo, que tenhamos um usuário, né, que tenha se agitado muito, que possa, por exemplo, ter jogado uma cadeira, uma mesa, podendo se machucar, cair pelo chão. Está num nível de estresse muito grande, ou seja, um usuário grave, né? Aí é necessário uma contenção química através de uma medicação. Nós temos que ser inventivo nesse momento, né? Se possível, o profissional que estabeleceu mais vínculo maneje esse usuário, né? Muito importante também é saber que não é sobre você que está se tratando, né? Quando a pessoa ela chega a nos xingar, não sou eu ou você
que ela está nos xingando, né? Temos que acolher essa pessoa e servi-lo, né, como um processo de contingência, né, e não simplesmente saciá-las. Todos os aspectos mencionados anteriormente são assegurados a partir da criação e implementação da Política Nacional de Saúde Mental. Nascida com a redemocratização, no cenário em que se afloravam a reforma sanitária e a reforma psiquiátrica, ela vem para garantir a todos os cidadãos direito à saúde. Ela consolida um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária. A saúde mental no contexto brasileiro passa a ser encarada, então, como uma política de Estado, em que o modelo hospitalocêntrico e manicomial para tratamentos de pacientes que necessitem de atenção à saúde mental começa a ser substituído por novas lógicas de atenção à saúde. Apesar de décadas de lutas sociais, apenas em 2001 foi aprovada a Lei Paulo Delgado no Brasil. De acordo com a lei, pessoas com transtornos mentais deveriam ter seus direitos básicos respeitados, ter acesso a informações detalhadas sobre suas condições, receber tratamento adequado e serem protegidas de quaisquer formas de violências, dentre outras coisas. Outro avanço foi a decisão de fechar gradualmente os manicômios e substituí-los por outra lógica de assistência. Seguindo a lógica manicomial, as pessoas em sofrimento psicológico devem ser segregadas em sociedade e seus direitos são dispensáveis. Na lógica antimanicomial, os direitos devem ser sempre preservados, os relacionamentos fortalecidos e as internações só devem ser cogitadas em último caso, por tempo limitado, com o objetivo de facilitar a reinserção da pessoa na sociedade o quanto antes. Nesse sentido, a Política Nacional de Saúde Mental, ela vem para garantir os direitos dos usuários, como indivíduos, como cidadãos, e também para garantir uma melhor qualidade de assistência prestada dentro do âmbito da saúde mental. Para isso, ela propõe diretrizes, como a reestruturação da assistência psiquiátrica hospitalar, no momento em que ela promove a desinstitucionalização do serviço, a partir da implementação de programas como o de reestruturação da assistência psiquiátrica, em que ela vai promover uma redução gradual e planificada dos leitos, ou do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares, mais especificamente no âmbito da psiquiatria. Ela também implementa o Programa de Volta para Casa e também propõe a expansão de serviços residenciais terapêuticos, reorienta os manicômios judiciários e regulamenta os leitos em hospitais gerais. Outra diretriz proposta diz respeito à expansão e consolidação da rede de atenção psicossocial, em que ela acaba promovendo uma expansão e qualificação dos centros de atenção psicossociais, que seriam os CAPs. Também promove a qualificação dos ambulatórios, a implementação dos centros de convivência, que são extremamente importantes no processo de promover uma autonomia e uma capacidade desse usuário, desse paciente, para se reintegrar à sociedade. Ela promove a inclusão de ações de saúde mental dentro do cenário da atenção básica, promove a atenção integral também para usuários de álcool e outras drogas. Estabelece a política de saúde mental infanto-juvenil e também o programa permanente de formação de profissionais, para que eles se tornem capacitados e habilitados a atender esses pacientes dentro do serviço, dentro dos aspectos necessários para o bom atendimento, para o bom desenvolvimento na saúde mental. E também dos programas de geração de renda e trabalho, além de intervenções na cultura. Também é extremamente importante compreender e reconhecer a magnitude epidemiológica dos transtornos mentais. Haja vista que 56% das estratégias de saúde da família acabam informando que elas realizam alguma ação de saúde mental ou elas lidam com alguma questão relacionada ao tema. Então,
Para se pensar na proposição ou no estabelecimento de uma rede de cuidados no cenário de saúde mental, a política nacional ela acaba priorizando ou elencando alguns fatores que são fundamentais, como conhecer critérios epidemiológicos, critérios populacionais, definir o perfil de rede, o perfil da rede de saúde e também de saúde mental que já existe no local, já existe no território, reconhecer, determinar o fluxo das demandas de saúde mental daquele cenário que o profissional, por exemplo, pode estar inserido, fazer também um reconhecimento histórico do município e da região e, claro, que priorizar e fazer as alterações, fazer as adaptações orçamentárias que são necessárias para o bom desenvolvimento da política dentro do cenário de cada atenção. Para se estabelecer as propostas que são determinadas pelas diferentes políticas nacionais em saúde, inclusive as de saúde mental, é necessário que haja uma articulação entre os diferentes níveis de serviços que são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. E essa articulação, essa integralização dos serviços, dos diferentes cenários, eles podem ser traduzidos como a formação de uma região de saúde, em que nós conseguimos identificar a atuação da atenção primária, da urgência e emergência, da atenção psicossocial, da vigilância em saúde e também da atenção ambulatorial especializada e hospitalar. A região de saúde, ela necessita da articulação desses serviços a partir do desenvolvimento ou do estabelecimento de redes de saúde. E essas redes de saúde são responsáveis por oferecer os serviços e a assistência à saúde de forma descentralizada. Então, é importante conhecer qual a rede de atuação, qual a rede de saúde do Estado e quais as políticas, quais os programas que são atendidos dentro de cada cenário. Nesse sentido, em Roraima, nós conseguimos identificar a Rede Cegônia, atuando no Hospital Materno Infantil, no Hospital Amigo da Criança, a Rede de Urgência e Emergência, mais especificamente no SAMU, e em relação à sala de estabilização, que são criadas até mesmo dentro do Hospital Geral de Roraima, e também UPAs. Porém, as UPAs ainda não foram consolidadas dentro do Estado, mas há uma previsão da criação de 2 unidades. Também existe a rede de atenção à pessoa com deficiência e a rede de atenção psicossocial, que inclusive ela está bem consolidada no Estado, com a criação e com o desenvolvimento de atividades de centros de assistência psicossocial do CAPES 1, nos municípios de Caracaraí, Bonfim, Rorianópolis, em Alto Alegre e Pacaraima. E em relação à atuação de CAPES 2, 3 e CAPES AD, apenas na capital, em Boa Vista. Rede de atenção psicossocial. Ela foi implementada pela Portaria 3088, de 23 de dezembro de 2011. Ela tem como finalidade atender indivíduos que sofrem de algum tipo de transtorno mental, incluindo também indivíduos que sofrem com algum uso de drogas ou de bebidas alcoólicas. E o RAPS, como podemos ver nessa frase, ela atua na comunidade, no município, facilitando a vida do indivíduo nessa localidade. A UBS, na RAPS, tem como objetivo desenvolver ações de promoção e da saúde mental, prevenir o uso de drogas, também fazer diagnóstico precoce e tratar pessoas com transtornos leves e do uso de drogas, realizar atendimento conjunto com a ANASF ou com o CAPS e articular o cuidado com outros pontos de rede da saúde. Temos também as equipes de consultório de rua. Essas equipes, ela é uma extensão vinculada à UBS. É uma equipe itinerante. Ela cuida da saúde das pessoas que vivem em situação de rua, em especial daquelas que têm algum sofrimento devido ao uso de drogas
ou algum transtorno mental. Ela que vai ser a ligação entre o indivíduo que está na rua sem acesso à saúde pública necessária para o tratamento dele. Temos também o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF. Ela apoia a estratégia de saúde da família e as equipes de atenção básica atuando como um apoio matricial. Compartilha o cuidado, dando suporte e manejo de situações de sofrimento devido aos transtornos mental e do uso de drogas. CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Bom, o CAPS tem suas subdivisões entre CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD2, CAPS AD3 e CAPS I. Bom, em geral, o CAPS ele atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Drogas, né? Outras situações clínicas que impossibilitam estabelecer laços sociais ao realizar alguns projetos de vida. Bom, entre o CAPS 1 e o CAPS 2, eles têm a mesma funcionalidade, mas eles são recorrentes mais em municípios, com relação à população. Quanto à população menorzinha, você encontra o CAPS 1 e o CAPS 2. O CAPS 3 já tem relação ao seu horário de funcionamento, porque geralmente ele é um pouco mais prolongado, que logo mais eu vou falar um pouco, o seu horário de atendimento. O CAPS I tem a mesma função dos outros, só que ele atende entre crianças e adolescentes de até 24 anos que apresentam as mesmas complicações que os outros indivíduos. Agora, o CAPS AD2 e o CAPS AD3 têm umas certas diferenças. Bom, o CAPS AD2 ele atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de substâncias psicoativas, enquanto o CAPS AD3 ele tem quase a mesma funcionalidade do CAPS AD2, só que o seu horário de funcionamento é de 24 horas, ele poderá atender a população infanto-juvenil de acordo com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também temos as residências terapêuticas, destinadas a pessoas com transtorno mental e em processos de desinstitucionalização. Ela é diferenciada em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é de pessoas com certo grau de dependência. Mesmo ela sofrendo com esse transtorno, ela consegue fazer sozinha suas atividades diárias. E o tipo 2 são com um certo grau de dependência. Essas pessoas não conseguem fazer certas atividades necessitando de alguma ajuda. Bom, nessas residências terapêuticas, do tipo 1 é de no máximo 8 pessoas, e no tipo 2 é de no máximo 10. E para pontuar também, temos o leito de saúde mental nos hospitais gerais, que oferece tratamento hospitalar para casos graves relacionados aos transtornos mentais e ao uso de álcool, crack e outras drogas, em especial abstinências e intoxicações severas. Temos também as unidades de acolhimento, as UAS, que ela oferece acolhimento voluntário e cuidados contínuos para pessoas com essas necessidades decorrentes de transtornos mentais. Temos as UAS de adultos, que é de mais de 18 anos, ambos os sexos de 10 a 15 vagas, e das UAS infantos juvenis, que é de crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos e completos, apresentando 10 vagas. Obrigado.